Oi gente, tudo bem? Como eu havia dito para vocês, eu vou gravar esse vídeo agora para nós fecharmos a nossa apostila, que está faltando elas aulas 16, 17 e 18, né? Eu referenciei ali as páginas para vocês não se perderem. Nessa primeira aula aqui é a página 228, que é o nosso conteúdo de distribuição eletrônica de átomos, e a segunda parte desse vídeo vai ser a página 229 da apostila Caderno Bienal, que é a distribuição eletrônica de íons. É basicamente a mesma coisa, então eu vou aproveitar o gancho e fazer tudo junto, que vai ficar melhor para vocês e a gente ganha tempo quanto a isso daí. Também para vocês terem ideia, o caderno de exercícios é a página 32 até a 35. Vocês deverão realizar os exercícios do 70 até o 100, lembrando que os exercícios que já fizemos anteriormente precisam ser registrados no plural, e esses, além de vocês fazerem, para que posteriormente, quando nós voltarmos, eu der o visto, vocês também façam no plural. Se precisarem de alguma ajuda quanto à parte teórica, livro-texto, página 49 e 50. Certo? Então vamos lá. Essa parte de distribuição eletrônica de átomos é bem simples. O que eu preciso entender é o diagrama de Linus Pauling. Sei fazer ele, estou com tudo para aprender e fazer o resto sem problema algum. Então deixa eu descer um pouquinho minha folha. Então perceba aqui o seguinte. O diagrama consiste em um sistema numérico e de letras que vão definir os subníveis de energia. Vejam aqui em cima, são 4 subníveis. O que eu quero dizer com esses subníveis? São as posições, por assim dizer, que os elétrons vão estar dentro das camadas que a gente já conhece. Veja só que curioso, são 7 números. Cada um referencia com as camadas que a gente já conhece. Olha lá, de K até a Q, e lembrando quantos elétrons cabem em cada camada dessa forma aqui, ó, que a gente já viu anteriormente. Então, como que eu vou distribuir em subníveis? O que eu preciso saber basicamente é o seguinte. No subnível S, é o primeiro, cabem apenas 2 elétrons. No subnível P, é o segundo, cabem 6. No subnível D, cabem 10. E no subnível F, 14. Tá, isso serve para quê, Ezio? Para que você faça a completar, ou seja, você complete o seu diagrama com esses subníveis. Então perceba, eu preciso decorar o diagrama? Você precisa pelo menos saber fazer ele de cor. Como que você vai fazer? Você vai colocar de 1 a 7. A segunda coluna não tem mais a primeira. Ah, mas por que não tem? Porque só cabe 2. Então não tem mais segunda coluna aqui. Então vai de 2 a 7. A partir da terceira coluna eu perco as extremidades. Olha, o 7 e o 2 sumiram. E na última coluna o 3 e o 6 sumiram. Ficou só o 4 e o 5. E onde vai esses subníveis? Vai exatamente, cada coluna pertence a um subnível. Então aqui eu vou completar tudo com S, que é a nossa primeira coluna de subnível, é o primeiro subnível. O segundo eu vou colocar P, porque são todos os subníveis P. Na terceira, D. E na última, F. Já vou adiantando que o F é bem incomum de aparecer, porque ele exige um número atômico muito grande, que são os números atômicos dos elementos mais para o final da tabela, os nossos elementos artificiais. E aqueles números precisam também estar aqui, ó. Quer dizer que em cada um desses cabem apenas 2 elétrons. Aqui cabem 6, né? Aqui cabem 10 e aqui 14. Um pequeno macetezinho para você lembrar. Sem pão dá fome. SPDF, certo? Para você lembrar esses subníveis ali. E a particularidade do nosso diagrama de Linus Pauling é a seguinte. Ele não obedece uma sequência do jeito que está aqui. Ele aparece numa diagonal. Como assim? Então veja, eu começo daqui, certo? 1S2. Aí ele vai dar a volta e vai voltar aqui, ó. 2S2. Aí ele vai dar a volta aqui por trás e vai vir aqui, ó. 2P6, 3S2, vai dar a volta, 3P6, 4S2, vai dar a volta, 3D10, 4P6, 5S2, vai dar a volta, 4D10, 5P6, 6S2, vai dar a volta,
4F14, 5D10, 6P6, 7S2, vai dar a volta e vai terminar 5F14, 6D10 e 7P6. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso 7P6 é o mais energético de todos os níveis possível. Então, quando eu alcançar uma distribuição que pare nele, eu sei que é o meu elemento de maior número atômico, de maior energia possível. Então, quer dizer que isso fica em uma sequência. Eu vou começar aqui para vocês, olha. 1S2. Não precisa colocar traço nem vírgula, é só colocar um do ladinho do outro. 2S2. 2P6. 3S2. Volto, né? 3P6. 4S2 e assim sucessivamente. Isso daqui é a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Vou preparar um exemplo aqui embaixo para que a gente possa resolver juntos. Então tá aqui, ó, o zinco, cujo número atômico é 30. Se for pedido, faça a distribuição eletrônica desse átomo zinco. Então eu vou fazer. Começo. 1S2, volto lá, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Mas o que é isso que eu estou fazendo, Ezio? Esse número é número atômico, mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Esses numerozinhos em cima correspondem aos elétrons que eu estou distribuindo. Então eu preciso ter sempre atenção e ir contando. Então olha, 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, 18, 20. Então eu tenho 20 até agora. Lembra que eu preciso distribuir 30. Eu não posso exceder esse número, eu não tenho mais do que isso. Então eu continuo. Depois no meu 3S2, eu vou do meu 4S2, desculpa, ó, se eu seguir o diagrama, né, nós descemos aqui, dou a volta aí, 3D10. Esse aqui deu perfeitinho, terminou bonitinho no 3D10. Existem alguns que não completam? Existem. Olha o nitrogênio, por exemplo. Nitrogênio é 7. Então ele fica 1S2, 2S2, 2P. Opa, o P cabe em 6. Mas se eu colocar 6 vai dar 10. E ele tem apenas 7. Então o que eu coloco? Eu coloco 3. Fica assim mesmo, Ezio? Fica. Porque se eu não posso completar de 6, eu tenho que colocar o que ele tem. Ele tem o quê? 7. 4 já ficaram aqui e 3 aqui. Então o que acontece aqui, ó? Essa é a camada K. Lembram? Só cabe 2 elétrons. Então está aqui a camada S. Aqui é a nossa segunda camada, desculpa, ó, número 2. Então isso é K, isso é L. A L cabe em 8, mas ele não tem 8 para completar. Então eu completo com o que ele tem, assim como a gente já fazia antes. Olha o do zinco. Aqui eu tenho a camada K, S2 e P6 aqui. Me dizem que isso é a camada L, o número 2, na verdade. Aqui me diz que é a nossa camada M. Essa também é camada M, perceba isso. E essa aqui é a minha camada N. Por que, Ezio, que a camada M sobrou um para lá? O diagrama, lembra? Eu disse que ele é muito peculiar quanto a isso. Então, veja, a camada K cabe em 2. Perfeito. A camada L cabe em 8. Fechou. A camada M cabe em até 18. Conta comigo. 2 com 6, 8, com 10, 18. Fechou. A camada N cabe em 32, mas ele não tem esses 32. Tem somente 30, então aqui, ó, fechou aqui. Então quer dizer o quê? Desses dois. Essa daqui é a camada de valência dele, certo? Tem 5 elétrons na sua camada de valência. E qual dos dois é o subnível mais energético? O último, esse aqui. E como que fica para o zinco? Mesma coisa. Qual é a camada de valência? É a última camada, que é essa daqui. Tá, mas e qual é o subnível mais energético? Esse daqui. Ué, por quê? Tá doido? Aqui é 4, lá é 3, mas acompanhe o diagrama. O 4 ficou para trás, nós demos a volta e paramos no 3D10. Então, essa aqui é a camada, deixa eu subir mais, de valência, correto? E esse é o subnível mais energético. Faz tempo que eu não escrevo, gente. Desculpa.
Então quer dizer que tenho quantos elétrons no subnível mais energético? 10. Qual é a minha camada de valência? 4. Quantos elétrons nela? 2. Certo? Pessoal, agora para terminar, a distribuição eletrônica dos íons é exatamente igual aos átomos, só que agora nós temos cargas elétricas. Só para lembrar, um cátion ele tem sempre uma carga positiva. Um ânion tem sempre uma carga negativa. Só para lembrar, ele é positivo porque ele perdeu elétrons. E esse outro elétrons. E esse outro negativo porque ele ganhou elétrons. Né? Lembrando que elétron tem carga negativa, então quando eu ganho elétrons eu fico mais negativo. E quando eu perco elétrons eu fico mais positivo. Olha dois exemplos aqui. Ó. Alumínio 3+, número atômico dele 13. Então eu vou fazer a distribuição eletrônica conforme isso, mais me atentando para a carga. Fica como? Fica assim, ó. 1s2, 2s2, seguindo o diagrama, certo? 2p6. Vamos contar. Até aqui eu tenho 10. Ele é 13. Mas olha um detalhe importante. Ele está positivo. Positivo em 3 unidades. Isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então quer dizer que eu não vou avançar com 3s2 e 3p1, porque ele perdeu esses 3 elétrons do final. Quer dizer que então eu vou parar aqui? Sim, eu vou parar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Olha, depois desse viria o 3s2 e o 3p1. Cabe 6, mas ele só teria mais um. E isso se eu considerasse que ele fosse um elemento fundamental, mas não é, ele tem carga. Essa carga me diz que ele perdeu esses 3 elétrons do final. Se perdeu, ó, não precisa e não deve aparecer na distribuição eletrônica do íon. Entenderam? Outro exemplo aqui agora do flúor, que é um ânion. Ânion em 1-, quer dizer o quê? Que ele ganhou um elétron. Então eu vou começar partindo desse princípio de distribuir. 1s2, 2s2, 2p. Percebo aqui, se eu colocar o flúor como fundamental, são 9. Então aqui eu deveria parar em P5. Só que olha aqui, ele ganhou um elétron. Como ele ganhou um elétron, ele tem 10 para distribuir. Então, quer dizer que ao invés de 5, eu devo colocar 6. Mas ele tem só 9, Ézio. Volto a te lembrar, eu estou distribuindo elétrons. Então, se ele está com menos, quer dizer que ele ganhou elétrons. Um elétron. Então, 10 distribuídos. Essa é a distribuição eletrônica desse íon aqui. Se vocês tiverem dúvidas na resolução dos exercícios da apostila e nas resoluções dos exercícios do caderno de exercícios, me mandem mensagem pelo WhatsApp que eu vou responder todos vocês. E não esqueçam de completar no plural os exercícios anteriores e esses novos que nós estamos fazendo agora. Então, só para fechar, façam os exercícios da apostila e façam os do caderno de exercício e registrem tudo isso no plural, certo? Dúvidas? É só me perguntar, é só me procurar por mensagem, se quiser ligar. É o jeito que vocês acharem melhor, para mim também está valendo, certo? Abraço!